Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o consultório, tá bom? Abrindo esse 2024 com um vídeo sobre consultório. Vamos falar sobre traição baseada em Caim e Abel, tá bom? E desde já quero desejar a todos um feliz 2024. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós venhamos a ter um 2024 abençoado e que seja feita a vontade do Senhor, assim como foi feito em 2023, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala sobre alguém bíblico, a gente usa a Bíblia, que é a minha fonte, que eu vou usar sempre vai ser a nossa fonte pra gente falar sobre alguém da Bíblia ou até mesmo citar alguma coisa da vida, porque o guia para você ter uma vida feliz está aqui, ó, nessas folhas aqui, tá bom? Vou começar a falar sobre quem era Caim e Abel. Caim e Abel eram os filhos de Adão e Eva, né? E eles eram irmãos. Cada um tinha sua profissão, um apacentava ovelhas e o outro ficava na agricultura, quase a mesma coisa, né? Então, digamos que eles tinham quase a mesma função dentro do plantio, mas cada um gerenciava uma parte assim da plantação, enfim, dos animais, né? E eles eram muito úteis, né, para a obra de Deus e tudo mais. Só que teve um dia que eles decidiram dar uma oferta ao Senhor. E a oferta de Abel era muito melhor do que a de Caim, né? Porque Caim, na verdade, o que aconteceu? Eles ofereceram fruto do trabalho e simplesmente Caim, ele ofereceu a pior parte da oferta. Aquilo que sobrou, aquilo que restou. E muitas das vezes é o que a gente faz. A gente oferece um dia a oferta de Abel, outro dia a gente oferece a oferta de Caim. A gente oferece o nosso melhor, o nosso tempo, a nossa gestão. Tudo que a gente tem, nosso melhor, a gente oferece para Deus. Aí no outro dia a gente oferece o pouco que a gente tem. Não é bem assim. Quando a gente tem uma vida com Deus, quando Deus fala que Ele vai escutar a gente, que Ele atende nosso clamor, Ele tá falando de uma vida que se esforça para ter o reino, porque o reino dos céus é tomado por esforços. Ele não vai ser tomado por preguiça, por desânimo, por ansiedade, pela preocupação, pela, pela, pela preguiça. Ele vai ser, como fala, tomado por esforços. Aquele que se esforçar, aquele que lutar, aquele que ir atrás. Então, Abel, ele quis dar a melhor oferta para o Senhor. Pode ser que nesse dia ele estava super cansado, mas mesmo assim ele não quis deixar de lado quem ajudou ele chegar até ali, tá bom? Infelizmente, o que acontece? Caim agiu por impulso, Caim agiu por ciúmes, Caim agiu pelo impulso dos ciúmes. O que é isso, Maria Eduarda? É você agir como se fosse uma pessoa descontrolada naquele momento e aquilo tudo foi por impulso, você não pensou antes de fazer, tá? E matou o irmão dele. Tipo assim, ele não gostou do que Deus falou pra ele e ele foi descontar em outra pessoa. Tá, mas aonde que entra a traição? A traição começa quando a gente trai a gente mesmo. A gente começa a dar a voz, dar o ouvido, dar a voz ao corpo, à alma para Satanás, para que ele sim se aposse de nós e que a gente comece a ter atitudes que a gente não teria, entendeu? Essa traição começa desde quando a gente trai a nós mesmos, traímos a Jesus e traímos a Deus, o Espírito Santo, entendeu? Ah, eu fiz aquilo porque eu tava no meu momento assim de desânimo. Ah, eu fiz isso porque eu tava precisando. N motivos a pessoa cria, mas ela não assume que a culpa foi dela, não assume que o erro foi dela. A gente coloca a culpa no diabo, a gente coloca a culpa no Satanás, a gente coloca a culpa no capeta, a gente coloca a culpa em todo mundo, sendo que é a mesma coisa, né? Mas a gente coloca, tipo assim, a culpa em todo mundo, menos na gente mesmo. Nossa justificativa é porque Satanás se apossou de nós. Eu li uma frase ontem que diz o seguinte: a maioria das pessoas não vão pro inferno porque elas negaram a Deus. Foi porque Satanás conseguiu convencer que o sim para Deus poderia ser dado amanhã. Ou seja, a gente deixa as coisas de Deus para amanhã. A gente vai atraindo coisas para nós, né? Coisas boas estão acontecendo com nós, a gente vai deixando Deus de lado, entendeu? Pra gente entender mais sobre essa história, vamos lá em Gênesis capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo: auxílio do Senhor tive o filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou de agrado a oferta de Abel,
mas não aceitou a de Caim. Por isso, Caim se enfureceu o seu rosto e se transformou. Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, o pecado, ele te ameaça. O pecado sempre vai tentar bater na tua porta todo dia, assim, tentando te convencer que falar um sim pro diabo vai ser muito melhor do que falar sim pra Deus. Porque às vezes o diabo fala assim, as coisas estão tão difíceis pra você, por que você não larga isso de mão? Por que você não deixa de ir na igreja e tudo mais? Aí a gente concorda com o diabo e simplesmente pra gente ter concordado com ele, a gente começa a fazer aquilo que a gente falou que a gente não iria fazer. Mas Deus avisou ele que o pecado ameaça a porta, mas ele deseja conquistar. Quem que ele deseja conquistar? Ele deseja conquistar Caim. O pecado conquistou Caim. Caim não ouviu a voz do Senhor, ele deu oportunidade ao diabo, e o diabo não quis uma vez. Ele quis que você cedesse 2, ele quis que você cedesse 3, 4 vezes, quanto for necessário, para que você fique longe do Senhor. Todas as armadilhas, as emboscadas, para que você coma desse prato, mas ele não te obriga a comer. Existe isso, sabe? As pessoas, elas traem, as pessoas, elas mentem, as pessoas, elas fazem porque elas querem. Elas têm o prato, mas elas não são obrigadas a comer. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Ou seja, tava tudo assim, como eu posso dizer, tava tudo preditado, né? Por que ele colocou esse sinal? Caim fez o que fez. Deus, ele queria que cumprisse a vingança dele em cima de Caim, e não que alguém fizesse isso. Por isso que Deus fala que a gente tem que entregar a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Por isso que Deus fala pra gente entregar tudo a ele, porque ele não quer que a gente haja. Porque a gente agindo, a gente faz cagada, a gente não faz nada bom. O ser humano, ele não é bom, o ser humano não tem coisa boa dentro dele. A única coisa que tem boa dentro dele é quando ele entrega tudo a Jesus e deixa que Jesus entre nele. Caso contrário, tirando Jesus, tirando a Espírito Santo, tirando Deus, ele se torna um humano errante, fugitivo pelo caminho. Iria ser para sempre condenado. E Caim morreu. Caim teve uma morte pior ainda, né? Porque ele matou o irmão dele com uma pedra. Dizem que ele também morreu, né? Quando a casa desabou em cima dele, que desabou em cima dele foi uma pedra. Ou seja, foi muito pior do que ele fez pro irmão dele. O que eu quero dizer a vocês nessa tarde do dia 2 de janeiro de 2024? Quero dizer a vocês que não importa o que a gente faça, não importa o que você queira fazer, a partir do momento que você passa na sua cabeça de fazer alguma coisa que irá tirar você do caminho, irá tirar você do propósito, saiba que não é isso que Deus quer pra você. Deus quer tudo, menos isso pra você. Deus não quer que você saia do processo, Deus não quer que você perca o seu propósito. Porque se você chegou até aqui é porque Deus tem te sustentado. Então não se perca nesse mundo, não se perca com amizades, não se perca com relacionamentos, com trabalho, com o que for, não se perca. Tenha os seus olhos totalmente atentos para Jesus, tá bom? Então é isso, um beijo a todos vocês e é nóis!